Muito bem, nós sabemos que Jesus teve junto de si 12 homens. 12 homens aos quais ele escolheu um por seus nomes. E entre esses 12 encontramos um que na nossa tradução diz Bartolomeu ou Natanael. Por exemplo, Mateus, vamos ver dois nomes, Mateus ou Levi, é o mesmo discípulo. Bartolomeu e Natanael é o mesmo discípulo. Dois nomes diferentes, mas o mesmo discípulo. Assim como Jesus mudou o nome de Simão para Cefas ou Pedro. Então vamos ver um pouquinho sobre Natanael. Natanael, seu nome significa presente de Deus, dádiva de Deus, um presente do Senhor. Todos os nomes hebraicos têm significados muito especiais. Abra sua Bíblia em João capítulo 1 e vamos ler a partir do verso 43 como foi que Natanael conheceu Jesus. Vamos lá? Diz assim: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade, vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Que encontro maravilhoso! Aqui no capítulo 1 de João, vamos ver Jesus chamando um a um os seus discípulos. E ele chama alguns que são irmãos, como Tiago e João, filhos de Zebedeu, como André e Pedro, irmãos. E agora, quando o Senhor encontra Filipe, ele diz para Filipe: segue-me. Isto foi aonde? Na Judéia? Em Jerusalém? Não, na Galileia. A cidade deles, a cidade de Pedro, era Cafarnaum. A cidade de Filipe, aqui diz que Jesus vai para a Galileia. E Filipe era de Betsaida, a cidade de André e de Pedro. Cidades que estão ali ao redor do Mar da Galileia. Cidades bem próximas umas das outras, cidades em que a maioria das pessoas vivia da pesca, vivia da agricultura, do plantio, daquela região tão fértil, tão bonita. Portanto, eram pessoas, entre aspas, da roça, pessoas simples, pessoas que não tinham a cultura de terem cursado nas faculdades da época. Eram pessoas simples, pescadores, agricultores. Sim, Pedro e André podiam ser empresários por terem barcos, mas eram pescadores, rudes pescadores. Filipe, então, ouve Jesus dizer: segue-me, e ele segue Jesus. A notícia já havia corrido de que João havia apontado Jesus de Nazaré como o Cristo, o Messias prometido. João já havia dito que aquele que ele não era digno de desatar as correias das suas sandálias,
batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele era o Messias. João já havia falado a todas as pessoas que o procuravam ali junto ao Rio Jordão. Ele já havia dito, olha, eu não sabia quem era o Messias, mas aquele que me enviou a batizar, aquele que tem posto as palavras na minha boca para profetizar a Israel, ele me disse, aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo, este é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus veio para ser batizado por João, Jesus que não tinha pecado, Jesus que não precisava se arrepender, Jesus que não precisava de passar pelo batismo ou pela purificação, pois ele era puro. Quando Jesus foi batizado, João viu e todos puderam ver os céus abertos, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba e ouvindo todos a voz do Pai que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E João disse, ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, André era um dos discípulos de João, então a notícia se espalha. Jesus vem da Judéia, sobe para a Galileia, logo depois da sua tentação, logo depois de ter vencido o inimigo em 40 dias de jejum absoluto. E agora na Galileia ele encontra Filipe e Filipe encontra Natanael. Eram amigos, eram jovens e compartilhavam as suas experiências. Então diz aqui que Filipe foi a Natanael e ele falou o que ele pensava. Ele disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Bem, o Natanael conhecia as Escrituras. Ele sabia que o Messias viria de Belém, deveria nascer em Belém. Jesus foi chamado de Nazareno, não porque nasceu em Nazaré, mas porque viveu em Nazaré. Desde que José e Maria voltaram do Egito, eles foram para Nazaré, a região de Maria, de José. Não foram para Belém. Diz a palavra em Mateus que José receava os filhos, o Arquelau, filho de Herodes, que estava reinando ali na Judéia. Então ele foi para Galileia, para Nazaré. Mas Jesus era de Belém, ele nasceu em Belém. Mas o Filipe só tinha notícia do que ele ouvira, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno. Filho de José? Na verdade, Jesus não era filho de José. Jesus era filho de Maria, por obra do Espírito Santo. Mas o que o Filipe sabia foi isso que ele anunciou. Sabemos que muitas vezes, quem sabe isso aconteceu com você, a pessoa recebe Jesus, ainda não tem tanto conhecimento da Bíblia e já sai falando, já sai contando, encontrei o Messias, encontrei o Salvador, mas ainda não sabe ao certo falar com propriedade, falar com sabedoria a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Messias. E ele disse, é o filho de José, ele é o Nazareno. E o Natanael, conhecedor da Escritura, disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Messias não virá de Nazaré, o Messias virá de Belém, em outras palavras. E o Filipe não sabia explicar nada, ele estava começando, e ele só disse, vem e vê. Assim acontece com o novo convertido. Às vezes, ele não sabe responder as perguntas difíceis ou as perguntas de pessoas que querem conhecer ou que querem saber mais da Bíblia. Ele está começando agora, o que ele pode dizer é, vem e vê. Experimenta, veja quem é Jesus, conheça quem é Jesus, vem e vê. E o Natanael foi. Quando Natanael chega perto de Jesus, Jesus diz para ele, ou Jesus o aponta e diz, olha gente, esse moço aqui está alguém, um verdadeiro israelita,
um homem que segue direitinho a lei, um homem que busca a Deus, em quem não há dolo. Ele tem buscado uma vida reta. Este homem aqui. E Natanael fica impressionado e diz: como que você me conhece? Como que você sabe quem eu sou? E Jesus traz uma revelação para ele. Olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. As figueiras nossas são árvores baixinhas e com seu tronco, que fica tudo bem à mostra, nós podemos ver bem o tronco, as folhas. Mas as figueiras em Israel são árvores grandes e cujos galhos eles se curvam. E uma pessoa pode se esconder, ela pode estar ali junto ao tronco sem que ninguém a veja. E Natanael, possivelmente, estava naquele dia ou estava em uma busca de Deus, quem sabe, a respeito do Messias. Quem sabe, para conhecer melhor o Senhor. Quem sabe, buscando uma revelação de Deus. E Jesus lhe disse: eu te vi. E ele creu. E ele creu. E Jesus falou: você vai ver coisas muito maiores do que estas. Ele haveria de ver milagres, cegos enxergando, leprosos sendo curados, mortos ressuscitando. Ele haveria de ver. Vem e vê. Você já conhece Jesus? Você sabia que Ele te conhece e Ele te vê em todo o tempo? Você precisa conhecê-lo. Quer conhecê-lo agora? Quer ter esta paz que só quem tem Jesus tem esta paz? Então feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a grandeza de Jesus, o amor, a salvação, o perdão do Senhor. Eu te entrego a minha vida e o meu coração. Lava-me completamente e purifica-me de toda iniquidade. Dá-me um coração novo e puro, dá-me santidade, dá-me a revelação da tua glória. Eu quero te conhecer cada dia mais. Eis-me aqui, recebe a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Amém. Pai, que a tua bênção alcance cada pessoa que nos assiste, trazendo paz, cura, libertação e a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.